Eu não sei vocês, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive contato com o mundo dos computadores. Seja na escola, em casa ou na casa de amigos, os computadores sempre estiveram presentes na minha vida e continuam presentes até hoje, seja para escrever meus roteiros, gravar minhas gameplays e principalmente editar os vídeos. Os computadores têm uma história fascinante que remonta a milhares de anos, desde os primeiros dispositivos mecânicos de cálculo até os supercomputadores da atualidade. A evolução dos computadores foi marcada por grandes avanços tecnológicos em virtude da criatividade humana. E é isso que eu e você vamos ver neste vídeo de hoje. Eu sou o Zametic e hoje nós vamos falar sobre a evolução dos computadores, desde o início até a era do moderna. E se você gostar, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso me incentiva muito a continuar produzindo vídeos. Então, bora pro vídeo! Para começar, precisamos primeiramente entender o que é um computador. De acordo com o dicionário, um computador é, abre aspas, uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Portanto, podemos deduzir que um computador é um dispositivo com a finalidade de processar dados e, com estes dados, obter certo resultado. Se formos voltar lá nos tempos antigos, ali, Antiguidade, Idade Média, nós podemos encontrar alguns dispositivos interessantes, como o ábaco. O ábaco nada mais é do que um objeto de madeira retangular com bastões na posição horizontal, onde cada bastão representa as posições das casas decimais, no caso, unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e por aí vai. E cada bastão é composto por 10 bolinhas que permitem trabalhar desde operações simples com o número de 2 algarismos até com números maiores no contexto de adição, subtração, multiplicação, divisão e etc. Se formos parar para analisar, o ábaco não tem absolutamente nada a ver com um computador moderno, certo? Bem, na verdade não. Se analisarmos bem, os dois dispositivos se baseiam na manipulação de dados, no caso do ábaco os cálculos matemáticos, a fim de obter um resultado final. O computador é a mesma coisa, nós damos um dado a um computador e ele nos dá o resultado baseado naquele dado, seja um número, comando, etc. Mas aí vem você, jovem gafanhoto, e me diz: "Ah, mas o ábaco é muito básico, é apenas um quadrado de madeira com algumas bolinhas e mais nada, não parece em nada um computador." E eu te respondo: te acalme, te acalme. Daqui pra frente as coisas vão, digamos, evoluir um pouquinho. Chegando no século XVII, nós temos a primeira calculadora mecânica, construída em 1623 pelo astrônomo alemão Wilhelm Schicker. Me desculpe, eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome, mas tudo bem. Ela usava um complexo sistema de engrenagens e hastes e realizava as 4 operações básicas com até 6 dígitos. Quando chegava ao resultado, soava um sino, por isso foi chamada de relógio calculador pelo seu inventor. Mas o aparelho foi um segredo por quase 300 anos. A calculadora de Schicker só foi descoberta no início do século XX, quando foram encontradas suas correspondências com o matemático e astrônomo Johannes Kepler, com rascunhos e explicações sobre o seu funcionamento. Em 1960, foram construídas réplicas inspiradas em seus desenhos. Até então, o crédito da invenção da primeira máquina de calcular era de Blaise Pascal, com a sua Pascalina, que fazia somas, subtrações e ainda multiplicava e dividia por repetição. Era uma caixa retangular com cerca de 30 cm de comprimento e 8 cm de altura. Tinha um sistema de rodas dentadas, cada uma com algarismos de 0 a 9 e fazia cálculos de até 999.999. Com o apoio do rei da França, Luís XIII, foram construídos cerca de 50 aparelhos. Além de escritor, físico e filósofo, Pascal tornou-se um importante matemático, criador do famoso Triângulo de Pascal. Avançando mais um pouco no tempo, chegamos ao século XIX, onde temos a máquina analítica de Babbage. Eu vou falar Babbage porque, é inglês. A máquina analítica de Babbage foi uma invenção proposta pelo matemático e engenheiro britânico Charles Babbage, idealizada entre meados de 1833 e 1837. Considerada como um dos primeiros conceitos de computador programável, a máquina analítica tinha a capacidade de executar uma variedade de opções matemáticas complexas.
A primeira tentativa de Babbage em desenvolver um dispositivo de computação mecânica, a chamada máquina diferencial, era uma máquina de propósito especial projetada para calcular logaritmos e funções trigonométricas, avaliando diferenças finitas para criar polinômios aproximados. A construção dessa máquina, no entanto, nunca foi concluída. Babbage teve conflitos com seu engenheiro-chefe, Joseph Clement, e, em última instância, o governo britânico retirou seu financiamento para o projeto. Mas, durante esse projeto, Babbage percebeu que um design muito mais abrangente, a máquina analítica, era possível. O trabalho no design da máquina começou por volta de 1833. Em 1837, ele publicou um artigo sobre a sucessora da máquina diferencial. A evolução tinha basicamente a mesma estrutura dos computadores atuais, com uma unidade de processamento de dados e outra de memória, separadas. Após a publicação do artigo, Babbage obteve apoio financeiro do governo britânico para construí-lo. Seu desenvolvimento se deve à decisiva contribuição de Ada Lovelace, considerada a primeira programadora por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, em 1843, em seu livro Anotações. A máquina analítica era programável, o que significa que as suas operações poderiam ser alteradas por meio de instruções definidas pelo usuário. Isso representava um grande avanço em relação às máquinas anteriores, que tinham funcionalidades fixas. A máquina também era projetada para aceitar dados de entrada por meio de cartões perfurados, uma inovação que permitia uma maior flexibilidade na programação das operações a serem executadas. Infelizmente, as ideias de Babbage e Lovelace estavam muito à frente da tecnologia do seu tempo, o que não podia conceber componentes com a devida precisão. Após 19 anos de grandes esforços e insucessos, o governo britânico decidiu deixar de financiar o projeto e, sem dinheiro, a máquina analítica jamais seria concluída. Somente na década de 1940, mais de um século depois, os cientistas voltariam a se aventurar no universo computacional, e desta vez, o motivo seria bem mais importante. O advento da eletricidade e da eletrônica no início do século XX possibilitou o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos, mas nada mais motiva mais uma indústria a buscar novas tecnologias do que ela: a guerra. De 1939 a 1945, o mundo esteve envolvido no conflito mais sangrento que a humanidade já presenciou: a Segunda Guerra Mundial. As maiores potências do mundo lutando entre si, milhões de soldados mobilizados e a indústria correndo contra o tempo para produzir material bélico suficiente para alimentar esse esforço monumental. Nessa época, o exército americano necessitava urgentemente de calcular trajetórias balísticas e realizar outras complexas computações militares, e todos esses cálculos eram feitos por vários matemáticos, ou como eram conhecidos naquela época, os computadores, ou computers em inglês. O grande problema era que durante a guerra, os Estados Unidos estavam produzindo muitas armas a um ritmo muito acelerado, e os cálculos militares, feitos pelos computadores humanos, demoravam muito a ficarem prontos, e, como o exército americano necessitava urgentemente dessas tabelas de cálculos, surgiu então a ideia de se ter uma máquina que fizesse todo o trabalho dos computadores humanos em menos tempo, o que levou o governo dos Estados Unidos a investir em projetos de pesquisa de computação. Em 1942, o exército dos Estados Unidos contrata a Universidade da Pensilvânia para desenvolver um computador eletrônico capaz de calcular trajetórias de artilharia com maior rapidez e precisão do que os métodos manuais da época. Os principais responsáveis pelo desenvolvimento do projeto foram os engenheiros eletrônicos John Mackley e J. Presper Eckert, que lideraram uma equipe de dezenas de engenheiros e técnicos. Nascia assim o projeto do ENIAC, sigla para Electronic Numerical Integrator and Computer, ou, em português, Integrador Numérico Eletrônico e Computador. A construção do ENIAC começou em 1943 e foi concluída apenas em 1946, já depois do fim da guerra. O ENIAC era composto por mais de 17 mil válvulas eletrônicas, ocupava uma área de aproximadamente 167 metros quadrados e consumia uma quantidade significativa de energia elétrica. Ele era capaz de realizar até 5.000 operações de adição ou subtração por segundo, um avanço impressionante para a época. Entretanto, não chegou a tempo de realizar seu papel na guerra. Em vez disso, seu primeiro trabalho real foi calcular como os nêutrons passariam por vários tipos de materiais. Isso era necessário para se fazer a bomba de hidrogênio. O ENIAC levou cerca de 70 horas para calcular π em 2.000 casas decimais. Em comparação, um PC moderno com CPU de 2 por 2 cm é muito mais rápido que o ENIAC, que ocupava todo um espaço.
Por exemplo, um PC moderno pode calcular 1 milhão de casas decimais de pi em cerca de 10 segundos. A invenção do transistor, em 1947, substituiu progressivamente as válvulas, aumentando a velocidade das máquinas. O ENIAC foi encerrado para sempre em 2 de outubro de 1955. Hoje em dia, existem apenas cerca de 10 painéis dos originais 40, e, embora o original esteja desativado, os programas escritos para o ENIAC ainda podem ser executados em um computador moderno, usando um emulador. Apesar de simples em comparação aos computadores modernos, o ENIAC foi um marco importante no desenvolvimento da computação eletrônica, servindo de base a gerações futuras de computadores eletrônicos e contribuindo para o surgimento da era dos computadores digitais de grande escala. Além disso, muitos dos princípios e técnicas desenvolvidos durante o projeto do ENIAC continuaram a influenciar o design e a construção dos computadores modernos. No início da década de 50, os computadores ainda eram grandes, caros e usavam tecnologia baseada em válvulas de vácuo. Nessa época, tivemos o desenvolvimento e a introdução de máquinas como o UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, pela Eckert Macaulay Computer Corporation, em 1951. O UNIVAC 1 foi o primeiro computador comercialmente disponível nos Estados Unidos e foi projetado para processar grandes volumes de dados, tornando-se amplamente utilizado em aplicações comerciais e governamentais. O UNIVAC 1 usava 6.103 tubos de vácuo, pesava 7,6 toneladas e consumia 125 kW, e podia realizar cerca de 1.905 operações por segundo em execução em um clock de 2,25 MHz. O seu complexo central sozinho, ou seja, o processador e a unidade de memória, era de 4,3 por 2,4 metros de altura. O sistema completo ocupava cerca de 35,5 metros quadrados. A sua memória era armazenada num dispositivo chamado Delay Line Memory, construído com mercúrio e cristais piezoelétricos. A entrada e saída de informações eram realizados por uma fita métrica de meia polegada de largura e 400 metros de comprimento. Normalmente, era acompanhado de um dispositivo impressor chamado Uniprinter, que sozinho consumia 14 kW. Foi durante a década de 50 que os mainframes, computadores de alto desempenho usados para fins de computação em grande escala, começaram a se tornar uma presença comum em empresas, universidades e instituições governamentais. Esses computadores eram usados principalmente para aplicações científicas e comerciais, que exigiam cálculos complexos e processamento de grande volume de dados. Embora fossem grandes e caros, os mainframes representavam uma evolução significativa em relação aos métodos de cálculo manual e mecânico anteriores. A década de 50 também viu o desenvolvimento das primeiras linguagens de programação de alto nível. A linguagem Assembly foi uma das primeiras linguagens de programação utilizadas para programar computadores eletrônicos, seguida pelo desenvolvimento de linguagens como Fortran e o Lisp, que simplificaram significativamente o processo de programação e permitiram que os programadores expressassem instruções de forma mais clara e eficiente. Os desenvolvedores nessa época enfrentaram uma série de desafios técnicos ao projetar e construir os primeiros computadores eletrônicos, com a necessidade de lidar com o calor gerado pelas válvulas eletrônicas, o desenvolvimento de novos métodos de armazenamento de dados, como fitas magnéticas e cartões perfurados, e a criação de sistemas operacionais e softwares para gerenciar e controlar o funcionamento dessas máquinas complexas. Chegando na década de 60, temos o surgimento dos chamados circuitos integrados, que permitiram a miniaturização dos computadores e aumentaram significativamente sua capacidade de processamento, levando ao surgimento dos minicomputadores, máquinas menores e mais acessíveis do que os mainframes tradicionais. Além disso, a década de 70 testemunhou o avanço da comunicação e da computação em rede, com a criação de sistemas como o ARPANET, o precursor da internet, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O ARPANET foi lançado em 1969 e expandiu-se rapidamente ao longo dos anos seguintes, conectando diversas instituições de pesquisa. Sua arquitetura descentralizada e tolerante a falhas permitiu que a rede continuasse funcionando mesmo em caso de falhas em nós individuais. Esses sistemas iniciais de comunicação em rede estabeleceram as bases para a revolução digital que estava por vir no futuro. Outro marco importante foi a introdução do sistema operacional Unix, desenvolvido por Ken Thompson, Dennis Rich e outros pesquisadores da Bell Labs, também em 1969. O Unix foi projetado para ser um sistema operacional portável e poderoso, escrito principalmente na linguagem de programação C, o que o tornava altamente adaptável a diferentes plataformas de hardware.
Sua flexibilidade e eficiência fizeram dele uma escolha popular para uma ampla variedade de aplicativos, desde servidores de rede até estações de trabalho e sistemas embarcados. O Unix se tornou uma base sólida para sistemas operacionais subsequentes e foi fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Já no final da década, a IBM lançou o System 360, uma família de mainframes compatíveis que se tornou amplamente adotada em empresas e governos, consolidando a presença da computação em grande escala em organizações de todos os tipos. Uma das características mais inovadoras do System 360 foi a sua compatibilidade entre diferentes modelos da sua mesma família. Isso permitia que os programas de software escritos para o modelo do System 360 pudessem ser executados em outros modelos, independentemente das diferenças em termos de capacidade de processamento e memória. Para acompanhar o lançamento do System 360, a IBM também desenvolveu um novo sistema operacional chamado de OS 360. Esse sistema operacional oferecia uma variedade de recursos avançados, incluindo suporte para multitarefa, multiprogramação e compartilhamento de tempo, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais e científicas. A década de 60 foi um período de progresso e inovação na história da computação, que foi marcado pela miniaturização dos computadores, avanços na comunicação em rede e o desenvolvimento de sistemas operacionais fundamentais. Esses avanços prepararam o terreno para a revolução digital que continuaria nas décadas seguintes. Chegamos agora na década de 1970, onde os computadores começaram a se tornar mais acessíveis e integrados à vida cotidiana das pessoas. Foi nessa época que surgiram os famosos PCs, sigla em inglês para Personal Computers, ou computadores pessoais. Um marco importante nesse período foi o lançamento do Intel 404, o primeiro microprocessador comercialmente disponível no mundo, lançado em 1971 pela Intel Corporation, uma das principais empresas de semicondutores e tecnologias no mundo. O 404 era um microprocessador de 4 bits que operava a uma frequência de 704 kHz e era fabricado usando tecnologia de semicondutores de 10 micrômetros. Apesar de suas especificações modestas em comparação com os microprocessadores modernos, o 404 foi revolucionário na época do seu lançamento, pois permitiu a criação de dispositivos eletrônicos mais compactos, eficientes e poderosos. Seu lançamento foi logo seguido pelo Intel 808 e o Intel 880, que impulsionaram o desenvolvimento de computadores pessoais e sistemas embutidos. Paralelamente ao crescimento da computação pessoal, os mainframes e minicomputadores continuaram a evoluir, com empresas como a IBM, a DEC e a MITS lançando novos modelos e aprimorando suas capacidades de processamento e de armazenamento de dados, como o Altair 8800, da MITS, em 1975, um dos primeiros computadores pessoais disponíveis comercialmente para os consumidores. Neste mesmo ano, 1975, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft, e o primeiro produto desenvolvido pela empresa foi uma versão do interpretador BASIC para o Altair 8800. Já em 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fundaram a Apple Inc. e lançaram no mesmo ano o Apple I, o primeiro produto daquela que se tornaria a maior empresa de tecnologia do mundo. No ano seguinte, em 1977, a Apple lançou o Apple II, que se tornou um dos primeiros e mais bem-sucedidos computadores pessoais totalmente montados e prontos para uso. O Apple II foi um grande avanço em relação ao Apple I, apresentando um design mais completo, capacidade de cores e suporte a periféricos como monitores e impressoras. A década de 70 foi uma época de grande progresso e inovação na história dos computadores. O surgimento dos computadores pessoais e o desenvolvimento de microprocessadores e aprimoramento contínuo de tecnologia-chave pavimentaram o caminho para a revolução digital que nós vivemos até hoje. A década de 1980 foi uma época crucial na história dos computadores, marcada por avanços significativos em hardware, software e na popularização dos computadores pessoais. Foi uma década repleta de lançamentos de produtos inovadores e marcos tecnológicos. Uma das inovações mais notáveis foi o lançamento do IBM Personal Computer em 1981, que estabeleceu um padrão de compatibilidade para computadores pessoais e ajudou a popularizar o uso de PCs em ambientes domésticos e corporativos. Além disso, a década viu o surgimento de outros computadores pessoais populares, como o Apple III, o Commodore 64 e o Atari ST. Na década de 80, os computadores começaram a se tornar mais acessíveis e amigáveis ao usuário com o desenvolvimento de interfaces gráficas e sistemas operacionais mais intuitivos, como o MS-DOS da Microsoft e o sistema operacional Macintosh da Apple, permitindo que um número cada vez maior de pessoas pudesse utilizar computadores sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados.
O MS-DOS foi lançado pela Microsoft em 1981 e se tornou um dos sistemas operacionais mais populares para PCs na época. Ele foi desenvolvido originalmente para o IBM Personal Computer e foi logo licenciado para outras empresas que produziam computadores compatíveis com o PC, estabelecendo um padrão para a indústria dos PCs. O MS-DOS operava principalmente através de uma interface de linha de comando, onde os usuários inseriam comandos de texto para realizar tarefas no sistema. Apesar da sua interface rudimentar, o DOS foi amplamente adotado devido à sua compatibilidade com uma ampla gama de hardware e software, e foi utilizado como sistema operacional dominante para PCs durante a década de 80 e parte da década de 90. Por outro lado, o Macintosh, lançado pela Apple em 84, introduziu uma abordagem revolucionária para a computação gráfica com a sua interface gráfica do usuário e o uso do mouse. Desenvolvido com base em conceitos inovadores da Xerox PARC, o sistema operacional do Macintosh era intuitivo e fácil de usar, permitindo que os usuários interagissem com o computador de forma mais visual e amigável. O sistema operacional do Macintosh foi projetado para funcionar exclusivamente com o hardware da Apple, oferecendo uma experiência integrada que combinava hardware e software de forma harmoniosa. Isso permitiu que a Apple estabelecesse uma identidade única e uma base de usuários legais. Tanto o MS-DOS como o sistema operacional do Macintosh tiveram um grande impacto na evolução da computação pessoal. Enquanto o MS-DOS dominava o mercado de PCs compatíveis com o IBM durante a década de 80, o sistema operacional Macintosh da Apple influenciou profundamente o design de interfaces de usuários e a usabilidade dos computadores pessoais, ajudando a trilhar o caminho para a era da computação gráfica e da interface do usuário moderna. Além dos avanços em hardware e software, a década de 80 viu o crescimento da indústria de jogos de computador, com o lançamento de títulos como Prince of Persia, Microsoft Flight Simulator 1.0 e SimCity, jogos relativamente simples, mas que provaram que os computadores podiam ser muito mais do que simples máquinas de trabalho, mas sim plataformas de lazer. Lá para metade da década de 80, mais precisamente em 1985, foi lançada a primeira versão do nosso tão querido Windows, o Windows 1.0. O Windows foi o primeiro sistema operacional gráfico de sucesso lançado pela Microsoft em novembro de 1985. Foi projetado com uma interface gráfica do usuário para rodar sobre o sistema operacional MS-DOS, que era predominante na época. E 2 anos depois, em 1987, foi lançado o Windows 2.0, sucessor do 1.0. O Windows apresentava uma interface gráfica relativamente simples, com janelas sobrepostas que os usuários podiam abrir, fechar e mover usando um mouse, um conceito semelhante, se não igual, ao proposto pelo Macintosh. Ele também incluía aplicativos como Paint, o bloco de notas, um relógio e um calendário, que forneciam aos usuários uma gama básica de funcionalidades. No entanto, as primeiras versões do Windows enfrentaram alguns desafios iniciais, devido ao hardware limitado da época e à falta de aplicativos compatíveis. Além disso, a sua recepção inicial foi modesta, com muitos usuários preferindo continuar usando o MS-DOS devido à sua familiaridade e desempenho. Apesar desses problemas, os Windows 1.0 e 2.0 foram o ponto inicial para uma nova linha de sistemas operacionais que dominariam o mercado nos próximos anos e demonstraram o potencial das interfaces gráficas do usuário para tornar os computadores mais acessíveis e fáceis de usar. Por fim, um outro marco importante foi o lançamento da World Wide Web, WWW, por Tim Berners-Lee em 1989, que foi o embrião para a internet moderna e revolucionou a forma como as pessoas compartilham informações e se comunicam em todo o mundo. Nós vamos falar dela futuramente. Nessa mesma época, a Microsoft introduziu o pacote Office no mercado, trazendo consigo os icônicos Microsoft Word para documentos, Microsoft Excel para planilhas e Microsoft PowerPoint para apresentações. Apesar de o Microsoft Office ter sido lançado pela primeira vez em agosto de 1989 para o sistema operacional Macintosh da Apple, sob o nome de Microsoft Office para Macintosh, a Apple só lançou a primeira versão do Office para o Windows, chamada de Microsoft Office 1.0, em 1990. Em suma, a década de 80 foi um período de grande progresso e inovação na história dos computadores, que foi marcado pelo surgimento dos computadores pessoais, o desenvolvimento de interfaces gráficas e sistemas operacionais intuitivos, e o crescimento da indústria de jogos eletrônicos e o advento da internet. A década de 90 foi um período de rápida evolução na história dos computadores, marcada por avanços em hardware, software e na popularização da internet. A World Wide Web
desenvolvida por Tim Berners-Lee em 1989, inaugurou a era da internet comercial, transformando radicalmente a comunicação, o comércio e a vida cotidiana das pessoas. Nos primeiros anos da década de 90, a internet estava em sua infância. A maioria das pessoas acessava através de conexões de escadas lentas e o conteúdo online era praticamente texto simples, sem muitos recursos gráficos ou multimídia. Os sites eram simples e estáticos, consistindo principalmente de páginas HTML básicas. No entanto, à medida que a década avançava, houve uma explosão de crescimento na popularidade da internet, impulsionando por uma série de fatores, como o lançamento de navegadores web mais amigáveis, como o Netscape e o Internet Explorer, que tornaram a navegação na web mais acessível para o público em geral. O surgimento de mecanismos de pesquisa como o Yahoo, o nosso tão querido Google e aqui no Brasil, o nostálgico KD, tornou mais fácil encontrar e descobrir informações na web. Os sites começaram a se tornar mais dinâmicos e interativos, com o surgimento de recursos como formulários web, animações e multimídia. Além disso, a década de 90 foi palco para o surgimento de empresas e serviços online pioneiros, como a Amazon, eBay, Yahoo Mail, Hotmail e muitos outros que desempenharam um papel crucial na popularização da internet e no desenvolvimento da economia digital. A expansão da infraestrutura de internet de alta velocidade, como o surgimento da banda larga, também desempenhou um papel importante no crescimento da conexão online na década de 90, permitindo o desenvolvimento de sites mais ricos em conteúdo e o surgimento de serviços online cada vez mais avançados. Indo agora para o campo dos computadores pessoais, a década de 90 viu uma evolução gigantesca nos sistemas operacionais. Em 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0, o primeiro sistema operacional da empresa que fez sucesso verdadeiro e lhe permitiu competir de igual para igual com a Apple e o seu Mac OS X e posteriormente o 7. Uma das mudanças mais notáveis foi a introdução do Program Manager e do File Manager, que forneciam uma interface gráfica mais intuitiva para gerenciar aplicativos e arquivos no sistema operacional, facilitando muito a navegação e o gerenciamento de arquivos para os usuários. O Windows 3.0 também introduziu a capacidade de executar vários programas ao mesmo tempo, conhecida como multitarefa cooperativa. Embora primitiva em comparação com a multitarefa moderna, essa capacidade permitia que os usuários alternassem entre diferentes aplicativos sem ter que fechá-los completamente. Outro destaque do Windows 3.0 foi a introdução do suporte a cores, permitindo que os usuários experimentassem gráficos e interfaces mais ricas e coloridas em seus computadores pessoais. Mas, sem sombra de dúvidas, o grande triunfo da Microsoft nessa época, a verdadeira revolução nos sistemas operacionais da empresa, ocorreu em 24 de agosto de 1995, com o lançamento do Windows 95. Uma das mudanças mais notáveis foi a introdução da interface chamada de Windows 95 Desktop, que apresentava a icônica barra de tarefas no fundo da tela, o menu iniciar e a capacidade de minimizar, maximizar e fechar janelas. Essa interface tornou a navegação no sistema operacional muito mais intuitiva e eficiente para os usuários. O Windows 95 também trouxe uma série de recursos de aprimoramentos técnicos, incluindo suporte a nomes longos de arquivos, plug and play para dispositivos de hardware, suporte a multitarefa preemptiva e a capacidade de trabalhar com uma quantidade maior de memória RAM, entre outros. Esses recursos tornaram o Windows 95 mais estável, rápido e versátil que suas versões anteriores. O Windows 95 também foi marcado pela inclusão do Internet Explorer 1.0, o primeiro navegador web da Microsoft, como parte integrante do sistema operacional. Isso ajudou a popularizar a internet e a expandir o acesso à internet para milhões de usuários em todo o mundo. Para completar, o lançamento do Windows 95 foi acompanhado por uma grande campanha de marketing, incluindo um evento de lançamento muito divulgado em Redmond, Washington, e uma campanha publicitária com a famosa música Start Me Up, dos Rolling Stones, essa mesma música que está tocando de fundo. E sinceramente, dá uma olhada nesse comercial e me fala se ele não é bangers total.
Menos de 3 anos depois, em 25 de junho de 1998, a Microsoft lança o sucessor do 95, o Windows 98. Essa versão do sistema operacional foi um marco na história da computação pessoal, introduzindo uma série de novos recursos e melhorias que o tornaram muito popular entre os usuários. Trazia como maior novidade uma maior integração com a internet, utilizando o Internet Explorer 4.0 e a utilização do sistema de arquivos FAT32, que permitia o suporte a partições maiores que 2 GB. O Windows 98 também introduziu uma série de melhorias de desempenho, incluindo inicialização mais rápida, suporte aprimorado para dispositivos de hardware e melhor gerenciamento de memória, a capacidade de criar pasta na barra de tarefas, aprimoramentos no menu iniciar e suporte aprimorado para dispositivos plug and play. Esses recursos tornaram o sistema operacional mais fácil de usar e mais eficiente para os usuários. Surgiu também nessa época as versões NT Server, focada em servidores para o uso das grandes empresas. A Apple não ficou muito atrás, com o macOS 8 sendo lançado em 26 de julho de 1997. Esse sistema foi uma atualização imensa em relação às suas versões anteriores, introduzindo uma série de recursos e melhorias. Uma das mudanças mais notáveis do macOS 8 foi a introdução de uma interface de usuário aprimorada, com um novo tema chamado Platinum. Esse tema apresentava ícones coloridos, barra de ferramentas e janelas com bordas arredondadas, proporcionando uma aparência mais moderna e atraente ao sistema operacional. O macOS 8 também trouxe uma série de novos recursos e melhorias de desempenho, como suporte aprimorado para multitarefa, permitindo que os usuários executem vários aplicativos simultaneamente de forma mais eficiente. Além disso, o macOS 8 apresentava uma inicialização mais rápida, melhor gerenciamento de memória e suporte aprimorado para dispositivos de hardware. Outro destaque foi a introdução do Sherlock, um novo recurso de busca que permitia aos usuários pesquisar arquivos, documentos e informações da web de forma rápida e fácil. Isso ajudou a tornar a pesquisa de informações no Macintosh mais eficiente e conveniente. O macOS 8 foi bem recebido pelos usuários e críticos e ajudou a solidificar a posição do Macintosh como uma plataforma de computação pessoal popular e competitiva. Ele foi sucedido pelo macOS 9 em 1999, que continuou a construir sobre as bases estabelecidas pelo macOS 8 e introduziu ainda mais recursos e melhorias. A década de 90 também foi palco para o surgimento de novas tecnologias de armazenamento e processamento de dados, como os CDs e os DVDs, que permitiam armazenar grandes quantidades de informação de forma conveniente. Também houveram avanços importantes na computação gráfica e nos videogames, com o lançamento de grandes clássicos como Doom, Duke Nukem 3D, Fallout, Half-Life, Diablo e outros milhares de títulos de imenso sucesso, que transformaram a década de 90 no berço de ouro dos jogos para computador. O boom na internet também deu origem a uma série de startups de tecnologia, muitas das quais se tornaram gigantes da indústria nos anos seguintes. Foi uma época de rápida evolução na história dos computadores, marcado por avanços importantes em hardware, software e na popularização da internet, avanços esses que transformaram radicalmente a forma como as pessoas vivem, trabalham e se comunicam hoje em dia. Chegando agora na década de 2000, tivemos uma série de inovações e avanços na tecnologia dos computadores, impulsionados principalmente pela rápida evolução da tecnologia digital e da internet. A Microsoft lançou 2 sistemas operacionais no ano 2000, o Windows 2000 e o Windows Millennium, lançados respectivamente em 17 de fevereiro e 14 de setembro de 2000. Bem, o Windows 2000 era um sistema bom, possuía inovações como o Windows Media Player 7.0, era estável e foi bem recebido no mercado internacional. Já o Millennium, nem tanto. Ele era muito instável e o seu desempenho era muito insuficiente e, portanto, fracassou comercialmente. No entanto, os 2 sistemas foram praticamente engolidos pelos grandes subsequentes lançamentos da Microsoft e da Apple em 2001. Em 24 de março de 2001, a Apple lança o macOS 10, também conhecido como Cheetah, e foi o primeiro grande lançamento do sistema operacional macOS X da Apple. Esse sistema operacional marcou uma transição para a Apple, abandonando a antiga arquitetura baseada no macOS 9 e adotando o núcleo Unix-like do Darwin. Uma das mudanças mais notáveis do macOS X10 foi a introdução da interface Aqua, que apresentava elementos visuais transparentes, sombras e efeitos tridimensionais, proporcionando uma experiência de usuário mais moderna e visualmente atraente. Além disso, o macOS 10 trouxe uma série de novos recursos como o Finder atualizado, o Dock para acesso rápido a aplicativos e documentos e a implementação do Quartz para a renderização de gráficos. Outra melhoria foi a inclusão do QuickTime 5, que trouxe suporte aprimorado para reprodução de mídia e streaming de áudio e vídeo. Além disso, o macOS 10 introduziu suporte para a tecnologia de rede Bonjour, anteriormente conhecida como Rendezvous, facilitando a descoberta e a conexão de dispositivos em redes locais.
Embora o macOS 10 tenha sido uma atualização importante em relação às versões anteriores do sistema operacional da Apple, ele foi criticado por sua falta de estabilidade e desempenho em comparação ao macOS 9. No entanto, as subsequentes atualizações do sistema operacional, como o macOS 10.1 Puma, resolveram muitos dos problemas iniciais e ajudaram a solidificar o macOS 10 como uma plataforma robusta e moderna para computadores Macintosh. E chegando agora, em 25 de outubro de 2001, a Microsoft lança no mercado aquele que é considerado por muitos como a melhor versão do Windows, ou o melhor sistema operacional de todos os tempos. O sensacional, lindo, maravilhoso, divo, com a sua musiquinha de iniciar icônica, o Windows XP. Com uma base estável e uma interface de usuário aprimorada, o XP conquistou um amplo reconhecimento e adesão dos usuários, permanecendo amplamente utilizado mesmo após o lançamento de versões mais recentes do Windows. Uma das características mais marcantes do XP foi a sua interface gráfica, conhecida como Luna, que trouxe um visual moderno e colorido, incluindo ícones e temas visuais atualizados. Além disso, o XP introduziu recursos importantes como a restauração do sistema, que permitia aos usuários desfazer alterações desejadas no sistema, e o assistente de transferência de arquivos e configurações, facilitando a migração de dados entre computadores. O XP também trouxe melhorias muito importantes em termos de segurança, como a introdução do firewall, atualizações automáticas de segurança e aprimoramentos no controle de contas de usuário, visando proteger o sistema contra malwares e ameaças de segurança. Além disso, o XP oferecia suporte a uma ampla gama de hardware e software, tornando-se uma escolha muito popular para empresas e usuários domésticos. Sua estabilidade, facilidade de uso e compatibilidade contribuíram para sua ampla adoção e longevidade. Mesmo sendo substituído posteriormente pelo Windows Vista em 2007, este não obteve o sucesso esperado e o XP continuou como o sistema operacional mais utilizado, até eventualmente seu suporte oficial ser encerrado pela Microsoft em abril de 2014. Mesmo assim, ele ainda é lembrado como um dos sistemas operacionais mais icônicos e influentes da história dos computadores. Considerado lento, instável e muito pesado devido ao seu novo visual aéreo, o Vista foi rapidamente escanteado e substituído em 2009 pelo Windows 7, particularmente o meu Windows favorito. E, sinceramente, eu acho icônico demais para esse vídeo, tanto ele quanto o XP, e eu acho que eles merecem um vídeo próprio. Se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo. Bem, a década de 2000 também foi um período de um crescimento explosivo da internet, com o surgimento de serviços e tecnologias que transformaram a forma como as pessoas se comunicam, acessam informações e interagem online. O Google foi lançado oficialmente em 98, mas durante os anos 2000 tornou-se o principal mecanismo de busca no mundo, revolucionando a forma como as pessoas encontram informações na internet. O YouTube surgiu nessa época, em 2005, revolucionando o modo de se compartilhar vídeos. Na indústria de jogos, a década de 2000 foi marcada pelo lançamento de verdadeiras obras-primas do mundo dos games, como o rei das lan houses Counter-Strike, The Sims, a franquia GTA, Age of Empires 2, Max Payne, clássicos da Source como Portal, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 e outros milhares de clássicos que até hoje fazem sucesso mundo afora. No campo da computação pessoal, houve avanços em termos de desempenho, tamanho e eficiência energética dos computadores. Laptops se tornaram cada vez mais populares, oferecendo aos usuários a capacidade de trabalhar e se comunicar em qualquer lugar. Foi uma época maravilhosa de se ver. Bom, eu falarei pouco sobre esse período, pois sei que muitos de vocês o vivenciaram e têm memória da tal, então não preciso ficar falando mais do mesmo, né? Talvez a grande novidade da década de 2010 foi o surgimento dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que se tornaram extremamente populares e onipresentes na vida cotidiana das pessoas. O lançamento do iPhone pela Apple em 2007 marcou o início da revolução dos smartphones, seguido por uma série de dispositivos Android que ofereciam uma ampla gama de recursos e funcionalidades. Além disso, houveram também avanços na computação em nuvem, que permitiu o armazenamento e acesso remoto a dados e aplicativos, transformando a forma como empresas e indivíduos utilizam a tecnologia da informação. Outro desenvolvimento importante foi o surgimento da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina, que trouxeram avanços significativos em áreas como reconhecimento de voz, visão computacional, tradução de idiomas e assistentes virtuais, como a Siri da Apple, o Google Assistant e a Alexa da Amazon. No campo dos games, grandes títulos como GTA V, Minecraft, CSGO, Mass Effect 2 e vários outros desse período nos tornaram o apogeu do conteúdo focado em games no agora popular YouTube. Carreiras foram construídas, fortunas feitas e infâncias marcadas para sempre.
Além disso, a década de 2010 foi marcada pelo crescimento explosivo das redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, que se tornaram plataformas essenciais para a comunicação, networking e compartilhamento de conteúdo online. Em termos de sistemas operacionais, a Microsoft lançou o Windows 8 em 2012, que introduziu grandes mudanças na plataforma e na interface para melhorar a experiência de usuários em tablets, já que o Windows agora competia com sistemas operacionais móveis, o Android e o iOS. As mudanças não foram tão bem recebidas, e a Microsoft, visando corrigir seus erros, lançou o 8.1 já em 2013. Os aprimoramentos visíveis incluem uma tela inicial melhorada com novas opções de personalização das Live Titles, adição de novos aplicativos na interface Metro, integração com o OneDrive, lançamento do Internet Explorer 11, um sistema de busca aprimorado integrado com o Microsoft Bing e um painel de controle da Metro UI mais completo. O 8.1 recebeu uma recepção mais positiva que o Windows 8, com os críticos elogiando as novas funcionalidades de personalização em comparação ao outro sistema, sua integração com o OneDrive, seus ajustes na interface do usuário e a adição de tutoriais para melhorar a experiência também foram elogiados. Apesar dessas melhorias, o Windows 8.1 ainda foi criticado por não corrigir todos os problemas do Windows 8, como a péssima integração entre aplicativos no estilo Metro e na interface de desktop e implicações de privacidade do uso de serviços de online. Em 2015, visando corrigir de uma vez todos os problemas das versões 8 e 8.1, a Microsoft lançou o Windows 10 com uma interface totalmente redesenhada para oferecer transições entre uma interface orientada para mouse e teclado e uma interface otimizada para tela sensível ao toque, exclusivo de PCs 2 em 1. O menu inicial está presente, agora em um formato adaptado para computadores com mouse e teclado, entre outras novidades como múltiplos ambientes de trabalho, a visão de tarefas, o novo navegador Microsoft Edge, central de ações e notificações, adição de novos aplicativos como filmes e TV, Groove Música, fotos, Microsoft Store, Outlook, calculadora, Xbox, Office e até o prompt de comando e um assistente virtual inteligente, a Cortana. Desde seu lançamento, o Windows 10 tem sido atualizado regularmente pela Microsoft, com novos recursos, melhorias de desempenho e correção de segurança sendo lançadas periodicamente através do programa Windows as a Service, WAS. O Windows 10 continua sendo a principal escolha para milhões de usuários em todo o mundo, oferecendo uma experiência moderna e versátil em uma variedade de dispositivos. Cá estamos nós, em 2024. A tecnologia evoluiu a um nível que jamais iríamos imaginar. Hoje em dia, um computador é muito mais que uma máquina cheia de microchips que obedece aos seus comandos. O computador hoje em dia é quase parte da sua família, sabe? A inteligência artificial consegue, por meio de comandos e protocolos, criar vozes e vídeos de pessoas existentes que, quando você bate o olho, você não consegue decifrar se é verdadeira computação gráfica. Você trabalha no computador, estuda no computador, faz compras, paga boletos no computador. Não há mais nada hoje em dia que você não possa fazer no computador. Talvez cozinhar, mas isso ainda é questão de tempo. Hoje vemos como o tempo passa rápido e não conseguimos acompanhar o ritmo do avanço tecnológico. O Windows XP já tem 23 anos, o Windows 7 já tem 15, o Windows 10 já está perdendo suporte e muito em breve o Windows 11 vai dominar tudo. Eu fico impressionado como em 20 anos a tecnologia passou de você precisar de 283 disquetes para guardar um arquivo, para você poder guardar zilhões de arquivos na sua nuvem sem se precisar preocupar com espaço físico. A internet cada vez mais rápida, os jogos cada vez mais grandes e complexos e os sistemas operacionais cada vez mais inteligentes. Hoje em dia temos computadores pessoais, notebooks, mainframes, supercomputadores, computadores embarcados e até computadores quânticos, seja lá o que for isso. Tudo isso em 20 anos. Agora pense em vocês. Tudo isso em 20 anos. Como serão os próximos 20 anos? Eu deixo essa pergunta com vocês. Fala, meus amigos, curtiram o vídeo? Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos desse tipo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você vai receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Lembre-se que a sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade por aqui. Lembrando que, se você tem algo a acrescentar ou ressaltar sobre o conteúdo aqui apresentado, comente, eu farei questão de ler e responder. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.